A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? O nosso devocional de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E antes de começar, gostaria de lembrá-los que a partir da semana que vem, os nossos devocionais serão postados às segundas, quartas e sábados. E se o bondoso Deus permitir, nos domingos à noite eu estarei postando uma série de mensagens expositivas. Amém? Quando Jesus nos chama e quando você verdadeiramente deseja segui-lo, você não pergunta, mas e meu barco? E a minha rede? E os peixes? Você não pergunta nada. Apenas deixe o barco na praia, deixe também as redes e os peixes que já pescou e siga a Cristo Jesus. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, aonde nos diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Vamos ver o que essa mensagem nos diz? O Mar da Galileia, naquela época, era considerado o centro da Galileia. Tinha aproximadamente 20 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. É à beira do Mar da Galileia que Jesus começa a reunir os seus discípulos. Os evangelhos de Marcos e Mateus narram essa passagem de forma muito parecida. Porém, Lucas, por ser médico, talvez fosse bem mais detalhista e foi a fundo para investigar e escrever o evangelho que leva o seu nome. Lucas narra essa passagem com uma riqueza de detalhes que Mateus e Marcos não narram. Essa diferença de detalhes também está no fato do Evangelho de Lucas ter sido escrito aos gregos, às mentes filosóficas, por isso é rico em conselhos e detalhes. Marcos escreve o Evangelho para os romanos. Os romanos eram muito mais diretos, por isso uma escrita bem mais rápida. E Mateus é escrito para os judeus, por isso Mateus é um evangelho com muitas citações de passagens do Antigo Testamento. Como disse anteriormente, o versículo 1 dessa passagem começa narrando que Jesus estava andando à beira do Mar da Galileia, ou, como Lucas chama de Lago de Genezaré. Ele estava cercado por multidões que o apertavam para ouvir a palavra de Deus. Como havia muita gente à sua volta, nos versículos 2 e 3 vemos que Jesus vê 2 barcos. Entra em um deles e pede para Simão Pedro que afaste o barco da praia de modo que ficasse melhor para que toda a multidão ouvisse a palavra de Deus. Nos versículos de 4 a 7 vemos um sinal de Jesus. Jesus, ao terminar a pregação, pede para que Simão leve o barco para o lado mais fundo do lago. Pedro até argumenta dizendo que trabalhou a noite inteira e nada pegou.
Pedro também ouviu a pregação de Jesus, e a pregação de Jesus abriu o coração de Pedro. E Pedro ainda completa: por ser o Senhor que está pedindo, lançarei a rede. O que Pedro não sabia era que dessa vez a rede viria cheia de peixes, tão cheia que começaram a se rasgar as redes. E Pedro, vendo que a quantidade de peixes era grande, chama seus companheiros para lhe ajudar. Acho que Pedro nunca tinha visto tanto peixe igual aquele dia. Os 2 barcos estavam tão cheios que quase afundaram. Nos versículos 8 e 9, Pedro reconhece o sinal que acabara de acontecer. Se reconhece miserável e pecador e pede para que Cristo se afaste dele. No versículo 10, Jesus chama Simão Pedro, seu irmão e seus sócios, Tiago e João, para o seguirem, porque a partir daquele momento eles não seriam mais pescadores de peixes, mas sim pescador de homens. No versículo 11 diz que assim que chegaram à praia, eles deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram os peixes para trás. Eles ouviram o chamado de Cristo e o seguiram. O que essa passagem nos diz, meus irmãos? Jesus estava reunindo discípulos, reunindo pessoas que seriam seus ouvintes, e logo depois, cheios do Espírito Santo, essas mesmas pessoas, esses mesmos discípulos seriam pregadores da palavra de Cristo. Jesus não escolheu membros do reino de Herodes, nem escolheu os sacerdotes da época. Foi à beira do mar da Galileia que ele escolheu pescadores. Assim como Deus abriu o coração de Pedro, André, Tiago e João, Deus também poderia ter aberto o coração de Caifás, por exemplo, ou talvez o coração de Herodes. Mas Cristo escolhe os pequenos deste mundo para confundir os grandes. Assim como Pedro se reconhece pecador, assim também nós devemos reconhecer que somos miseráveis e pecadores. Ali, Pedro ainda não sabia que estava diante do Messias e então pede para que Jesus se afaste. Hoje nós sabemos que Cristo era aquele que havia de vir, ao qual o Antigo Testamento dizia que viria. Se naquele momento Pedro soubesse que Jesus era o Cristo, era o Messias, provavelmente Pedro não teria pedido para que Jesus se afastasse. Precisamos entender que somos pecadores e que precisamos de Jesus perto de nós. Precisamos estar em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus, para que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Cristo nos chama, devemos largar tudo e segui-lo. Pedro e seus companheiros poderiam ter negado, poderiam ter pensado: com esse monte de peixe eu vou seguir a esse homem? Com esse monte de peixe eu ficarei rico. Mas eles não pensam nisso. Eles largam tudo e seguem a Cristo. Quando Cristo nos chama, o nosso coração deve estar em Cristo e não nas coisas desse mundo. Tudo o que temos nesse mundo ficará e um dia deixará de existir. Jesus tinha um propósito para Pedro e seus companheiros, que eles fossem pescadores de homens. E eles seguiram o propósito que Cristo tinha para eles. Ainda que Pedro viesse a negar Cristo por 3 vezes, Pedro se arrepende e continua o seu propósito. Quando Cristo nos chama, Ele tem um propósito para a sua vida. Ser pescador de homens. Você pode pensar que isso é somente dom de pastores, evangelistas ou missionários. Mas cada um de nós tem o dever de pregar o Evangelho de Cristo, seja pela conduta exemplar que todo cristão deve ter, seja pelo louvor, seja escrevendo em um blog, seja pelo YouTube ou por outro método. Deus irá te mostrar e te capacitar para que dê frutos e para que também seja um pescador de homens. Meus irmãos, quantas oportunidades nós temos de pregar o Evangelho. Às vezes no nosso trabalho um amigo chega falando que está desesperado, que precisa de ajuda e que não sabe mais o que fazer, que está pensando em se matar. Olha aí, meu irmão, a oportunidade de pregar a palavra de Deus, a oportunidade de falar de Cristo a ele, para que a alma dele também seja salva, meu irmão. Olha a oportunidade que Deus te dá na sua mão e às vezes nós deixamos passar. Então, meus irmãos, uma pergunta e uma reflexão. Quando Jesus te chamou, você largou o barco
as redes e os peixes? Ou deixou apenas o barco e as redes, pegou um pouquinho daquele peixe e colocou na bolsa só para garantir? Quando Jesus nos chama, precisamos entender que devemos nos desapegar das coisas desse mundo, deixar o barco, a rede, os peixes pescados e tudo o que for mais para trás. Confiar em Cristo e segui-lo de todo o seu coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, graças te damos pela tua bondade, graças te damos pela tua misericórdia, Pai. Obrigado, Deus, porque tu és bondoso. Obrigado, Deus, porque tu és grandioso. Obrigado, Deus, pela mensagem de hoje. Obrigado, Deus, porque tu nos chamaste, ó Pai. Chamaste-nos para ser teus seguidores. Peço, Senhor Deus, que nos dê sabedoria para pregar o teu evangelho àquelas pessoas que precisam, ó Pai. Que possamos ser também pescadores de homens. Nos dê a oportunidade, ó Pai, de pregar o teu evangelho, para que o teu evangelho chegue ao máximo de pessoas que possa ser alcançado, Pai, para que as pessoas possam, Deus, ter a salvação, ter o conhecimento de Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, e que possamos, Deus, verdadeiramente, quando tu nos chamares, largar o nosso barco, as redes, os peixes e tudo mais o que for preciso, ó Pai. Nada por nós, mas tudo para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.